nos abençoe. Os avisos aqui não tem, mas, a princípio, vamos desligar o celular ou deixar em vibracal. Ali tem duas caixinhas. Uma é para vibrações de um ente ou amigo que esteja doente, necessitado, ou irmão desencarnado, desejando as melhores vibrações. E a outra é de sugestões. Se alguém tiver uma sugestão a dar, uma palestra, uma dúvida, deixe lá e as pessoas responsáveis vão. A psicografia de hoje chama-se De Volta. Nuances de cores e flores, por caminhos percorridos, onde estiveste, amigo, nos teus caminhos idos, quimeras buscaste em vão, e foste então por aí, e então vieste de volta, e agora estás aqui. Quanto tempo estivestes à porta do mundo que querias ter, e agora de volta buscaste o amor que viesses a perder. Sintas o valor da amizade. Deixe-te levar por este laço. Abra os seus braços fechados e sinta o calor desse abraço. Suave e santo ensino da doutrina bendita de luz. Casa santa, onde se busca a paz, onde o pilar é Jesus. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo por tudo, Senhor. Pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui em busca de um aprimoramento em nossas vidas, em busca cada vez mais, procurando entender esse sentimento tão maravilhoso que se chama amor. Jesus querido, dá-nos todo o suporte necessário para que possamos aqui trazer toda a necessidade nossa e de nossos irmãos que aqui vêm. Muito obrigado e que assim seja. Eu acho que está sem carga, mas eu acho que a voz chega, né? Não, isso é do microfone. Está chegando, todo mundo está ouvindo? Ainda bem que a voz ajuda, né? Boa noite a todos. Bom, a palestra de hoje, na verdade não é uma palestra, é um bate-papo, nós vamos falar um pouquinho, é porque a nossa diretora de doutrina me deu a incumbência de falar perante Jesus, é uma responsabilidade gigantesca. Numa semana que, inclusive, eu tenho que confessar para vocês, eu não estava muito preparado, não. Eu perdi uma pessoa muito próxima, muito recente, mas eu acho que é nessa hora que a gente tem que respirar fundo e saber que a nossa matéria não é aquilo que nos desocupa, e sim o espírito que passa para o outro lado, né? Ele continua vivo cada vez mais. Então, seria eu não vir no sofrimento de alguém que, graças a Deus, conseguiu atingir o seu objetivo de passar para o outro lado do portal. E que um dia nós vamos nos encontrar. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus, o Cristo, esteja conosco nesta noite. Vamos aquietar um pouquinho nossos pensamentos
por alguns instantes, só permitindo que essa mensagem não apenas ultrapasse a nossa razão, mas principalmente atinja em especial o nosso coração. A reflexão de hoje vem do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier através de Emmanuel. E ele nos convida a entender para quem estamos vivendo. E é para quem, não é para quê. Para quem estamos vivendo. E qual o verdadeiro sentido do nosso trabalho neste plano. Paulo de Tarso, para iniciarmos os nossos trabalhos, deixou a seguinte colocação: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso deixa muito claro que tudo aquilo que nós fazemos neste plano, nós temos que fazer pensando no nosso Pai, não por esse ou por aquele que é igual a nós nessa terra, né? E vem aí a frase: para quem estamos vivendo? Se a gente for pensar no nosso cotidiano, nós vivemos para quem? Nós vivemos para o nosso sustento, nós vivemos para a nossa família, vivemos para ter o reconhecimento e para nossas realizações pessoais. Por incrível que pareça, basicamente tudo material, né? Tudo esperando uma recompensa, um reconhecimento e um olhar diferente do outro. Mas Emmanuel nos conduz com uma reflexão mais profunda. A quem nós estamos oferecendo o fruto das nossas ações? Para quem nós oferecemos o fruto das nossas ações? Quando fazemos algo esperando apenas o retorno humano, nos tornamos dependentes e totalmente dependentes da aprovação, do elogio e do reconhecimento do próximo. Quando na verdade não é essa a finalidade da nossa passagem por este plano. Isso que faz com todos nós, isso nos fragiliza. Porque quando você espera o reconhecimento, quando você espera a gratidão, quando você espera o elogio e ele não vem, a decepção vem muito mais forte. E não conseguimos entender que nós não estamos fazendo a nossa parte aqui em rumo à evolução. Fica um sinal de disputa, de contentamento para com o próximo e não para com o nosso Pai, que é o verdadeiro objetivo. Mas quando nós fazemos isso como ao Senhor, para o nosso Pai maior, nós encontramos um sentido mais elevado, um sentido estável, um sentido íntimo que toca a nossa alma, que faz o nosso coração compreender o verdadeiro sentido da nossa evolução. Por que aqui estamos nessa passagem terrena, seguindo sentido a prosperar na outra fase da nossa vida? No livro dos Espíritos, eu busquei uma comparação a esse livro trazido, o livro Pão Nosso, e é incrível como o livro dos Espíritos, em cada questionamento que é feito ali dentro, ele nos traz uma explicação positiva e direta, que se formos efetivamente ler na íntegra, vamos encontrar a cada pergunta a resposta ideal e bem colocada. No livro dos Espíritos, em comparação a isso que eu falei para com todos os irmãos aqui presentes, na questão 132, vinda de Kardec, ele diz que a encarnação tem por objetivo o aperfeiçoamento do espírito. E todo mundo pensa que eu estou evoluindo para eu evoluir. Eu estou evoluindo
para aperfeiçoar o meu espírito, para que eu possa me preparar de alguma forma para quando daqui partir, para assim ter a continuidade da minha vida. Ou seja, nós não estamos apenas neste plano para viver, mas sim para evoluir. E como é que funciona a evolução? A evolução não é só através das nossas experiências terrenas, mas principalmente e unicamente pela forma como nós vivemos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela nossa compaixão para com o nosso próximo. Não adianta colocar da boca para fora, não adianta pregar o bem se não houver a prática do bem, se não houver a continuidade daquela benevolência que nós acreditamos. Da boca sai o que nós quisermos, mas do coração só aquilo que efetivamente sentimos. Numa outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 642, diz lá que para agradar a Deus, basta que o homem pratique o bem e evite o mal. Praticar o bem e evitar o mal. Isso leva diretamente àquilo que eu disse do livro Pão Nosso, no texto de Emmanuel, quando ele diz o seguinte, que não importa apenas o que fazemos, importa a intenção e o coração com que fazemos. Às vezes a pessoa imagina que praticar a benevolência, praticar a caridade é enfiar a mão no bolso, tirar uma nota e dar para aquele irmão que está ali necessitado. Isso é ato dominó, é ato contínuo da nossa vida, você tirar o dinheiro e dar. Agora, a forma como você faz, procurar saber o que aquele irmão está precisando, para qual finalidade ele vai estar utilizando aquele parco valor que nós demos para ele, isso é o que importa. Saber que está vindo do fundo do coração, não achar que porque tirou uma notinha e entregou, já fiz a minha caridade do dia, já estou bem com Deus. Não adianta, isso não funciona. Neste livro, O Pão Nosso, tem um título, um pedaço que diz e fala sobre o nosso santuário interior. E aí, qual seria o nosso santuário interior? O que eu acabei de colocar. Nosso santuário interior nada mais é do que a nossa consciência. Aquilo que nós fazemos do fundo do nosso coração, que nos deixa em paz consigo mesmo, sabendo que eu não estou fazendo aquilo para representar, ou para ter reconhecimento, ou para que alguém veja e diga, nossa, como ele é caridoso, né? A caridade não precisa de estereótipo, ela não precisa estar pintada numa placa dizendo, olha, todo dia eu vou ali dar um prato de comida para aquele irmão que precisa. Por isso que diz fazer o bem sem olhar a quem. Não importa a forma, importa feito de coração. Isso é o mais importante. Em comparação justamente ao Livro dos Espíritos, esse mesmo texto, na questão 621, a pergunta que é feita lá é a seguinte: onde está a escrita de Deus? Onde está a escrita de Deus? Falando assim, todo mundo já pensa logo no livro dos livros, né? Ou a Bíblia Sagrada, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a escrita de Deus está em cada um de nós. E aonde? Na nossa consciência. Ali está a escrita de Deus. Quando nós aprendemos que o que estamos fazendo no nosso dia a dia é em benefício próprio para a nossa evolução, mas seguindo os ensinamentos de Jesus. Por isso que o tema de hoje é perante Jesus. Toda e qualquer prática que nós possamos fazer, nós temos que fazer seguindo os ensinamentos
dele, que não tinha nenhum privilégio, que não aceitava nenhum privilégio, que não estava preocupado com as roupas, com as trajes que vestia, não estava preocupado se fazia dias, noites, semanas de caminhada, sem ter até um chinelo no pé, precisando andar descalço, se despindo daquilo que tinha para dar para o seu próximo, que necessitava mais que ele. Tudo que fizermos, direcionados aos ensinamentos de nosso Jesus, tenha certeza que vai convergir para nós mesmos, vai convergir para a nossa alma ficar mais leve, mais preparada, para que quando sairmos daqui e passarmos para o nosso eterno lar, tenhamos pelo menos o conforto de saber que nós conseguimos pelo menos um pouquinho evoluir nesta passagem. Muito embora possamos voltar outras, ninguém sabe quantas mais, quantas já voltamos e quantas ainda teremos que voltar. O que importa é que cada pedacinho que nós façamos seja feito de coração, seja feito de alma pura, de alma aberta, de alma condizente com os ensinamentos de Jesus. Pregar é fácil, qualquer um pode, até quem não acredita. Pegar a leitura e sair falando é simples. A atitude, a ação, o comportamento diário é o que faz a diferença de todos nós. Não sendo eu melhor que qualquer um daqui ou qualquer um daí sendo melhor. Que cada um faça a sua parte na proporção que entenda os ensinamentos vindos por Jesus, o Cristo. Se pensarmos o que eu falei, o que eu coloquei até agora, com os ensinamentos de Paulo de Tarso, daquilo que foi psicografado por Chico através de Emmanuel, nós temos uma única certeza, que se formos refletir, vamos chegar à verdade. Que para encontrarmos a verdade, não precisamos olhar o mundo exterior. Não precisamos olhar para fora. Onde é que nós encontramos a verdade? A verdade está dentro de nós. A verdade é aquela que vem do nosso âmago, de dentro do nosso coração e da nossa compaixão verdadeira. Essa é a verdade que Jesus busca em cada um de nós. Por isso, nós precisamos diariamente fazer a seguinte pergunta: estou eu em paz com a minha consciência? Eu consigo olhar para o meu próximo e saber que eu estou pregando aquilo que Jesus nos ensinou? Com propriedade, com verdade, com eficácia? E não estou dizendo isso buscando que todos queiram atingir a perfeição, porque longe disso, nós estamos longe disso. Mas se tivermos a certeza e a consciência plena que eu estou com a minha consciência tranquila, eu estou pregando aquilo que eu acabei de dizer aos senhores. Eu estou praticando o bem e me afastando do mal. Se tudo aquilo que eu fizer de coração aberto, de alma tranquila, limpa, sem preocupação, sem querer glória, sem querer elogios, eu estou certamente me aproximando cada vez mais do bem e me afastando cada vez mais do mal. Se pensarmos na relatividade disso que eu disse com relação às coisas materiais, é simples de pensarmos aquilo que é um adágio popular. A última urna que nos envolve não traz consigo gavetas.
nós não levamos nada deste plano, nada, nem aquela simples joia, aquela simples flor que alguém coloca no nosso caixão na hora de partir, nos acompanha. A flor murcha, fica mal cheirosa, o corpo que está ali entra em putrefação e apodrece, porque ali não está mais o nosso espírito. Ali é a matéria que nos envolveu para poder manter a continuidade deste plano. Nós necessitamos dela para a nossa evolução, mas nós temos que acreditar, nós temos que impulsionar cada vez mais a purificação e a evolução do nosso espírito. Não adianta academia para ficar musculoso, querer perder a barriguinha, fazer uma plástica para ficar mais bonito. O espírito não traz essa aparência. Se aqui dentro de nós não tiver a benevolência de conseguir olhar para o nosso irmão sem julgar, sem achar que ele é diferente, se ele fez aquilo porque ele achou que tinha que fazer, quem sou eu para avaliar o certo ou o errado? Quem de vocês pode apontar o dedo para o próximo e imaginar se fosse eu, teria feito diferente? Cada um é cada um. Cada um de nós traz dentro de si a responsabilidade de pregar diariamente a fiscalização da nossa própria consciência, a fiscalização do nosso próprio eu interior. Não fiscalize o outro, fiscalize a si mesmo. Imagine que aquilo que você está fazendo é o melhor. Se afaste daquilo que você não concorda. Não faça para ninguém aquilo que você não aceita para si. E respeite a decisão do outro, que pode naquele momento estar tomando uma atitude impensada e até sendo infundadamente falando algo que você reprova. Mas entre reprovar e fazer, existe uma diferença muito grande. Pratique diariamente a fiscalização da sua consciência, para cada dia mais ficar mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Posições, estrutura, relações, cada um tem a sua. Cada um tem a sua posição, cada um forma a sua estrutura, seja familiar, empresarial, cotidiana. E cada um tem a sua relação com o próximo. Busque fazer o melhor. Busque fazer o melhor a cada dia. Se ontem não deu, tente hoje. Se hoje não der, pratique amanhã. Aos poucos, nós vamos conseguindo atingir boa parte daquilo que seria pleno e longe de ser perfeito. A perfeição neste plano ninguém há de alcançar. Nós conseguimos ir de encontro a ela, né? Imagine que nós estamos de encontro à abertura do túnel e ela vai se afunilando. Uma hora a gente tem que afinar mais para passar. Mas será que nós estamos preparados para isso? O Livro dos Espíritos, está lá na sua questão 814, ele diz que as riquezas que aqui temos, carros, finanças, uma boa vida, uma boa casa, elas não são finalidade, elas são provas. E por que não são finalidade? Todo mundo busca conquistar um bom espaço, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa vida social. Mas será que isso é a finalidade? Isso não é a finalidade. Isto é a prova
Essa é a forma que recebemos para saber como lidamos com isso. Para que a pessoa saiba que não é porque eu tenho algo melhor que a senhora, que o senhor do fundo, que eu sou melhor que vocês. Eu tenho que entender que neste plano nós somos todos iguais. E que aqui nós estamos repetidamente exercitando a benevolência para a evolução espiritual. Não adianta ter uma roupa boa se da boca não sair uma palavra de conforto. Não adianta ser bonitinho, magrinho, esbelto, se não conseguir enxergar o irmão faminto, que talvez esteja na mesma condição porque não tem na sua casa o alimento. Olhar com os olhos, julgar com o pensamento é fácil. Olhar com o coração e se aquietar é que é difícil. E dioturnamente nós praticamos, infelizmente, o julgamento ao próximo. Antes de julgar, olha o espelho. Olha o espelho. Olhar para frente é fácil. Veja o que ficou para trás. É difícil encarar o outro, sabendo que talvez estivéssemos no lugar dele e que ninguém estivesse olhando por nós. Então nós temos que pensar e repensar. Nossas riquezas do plano terreno não são finalidades, são provas. Deus nos concede, Deus nos tira. Quantos de nós já não vivenciou aquilo, né? Nossa, fulano esteve tão bem e hoje olha o estado que está. Veja que já é um julgamento, né? É um julgamento. Porque a gente consegue reparar a diferença daquele que ontem esteve bem e hoje está ruim. E quando ele está numa situação de riqueza, nossa, o que será que ele está fazendo para chegar onde chegou? Ninguém pensa que ele está talvez praticando aquilo que nós não fazemos dentro de nós, que é a caridade, recebendo as benevolências vindas do Pai. Como eu disse, que não são finalidades de riqueza, mas sim provas que nós precisamos passar. Nada, repito, nada que é material neste plano pertence a nós. Nada, nada. Nem o nosso corpo. Ele é emprestado. Ele veio para que nós possamos encapuzar os nossos espíritos e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso, não importa a cor dos seus olhos, a tonalidade do seu cabelo, se você manca, se você anda, se você corre, a idade que você tem, aonde você chegou e aonde você estacionou. O que importa é aquilo que você faz como instrumento de aprendizado para o seu próximo, para o seu irmão. E a maior e melhor benevolência que você pode fazer é calar, ao invés de falar. Quanto mais calado ficar, mais você aproxima o outro de você. Pense, ore, reze, siga os ensinamentos de Jesus. E assim, com certeza, conseguiremos atingir aquilo que buscamos. Na abertura desse trabalho de hoje, eu coloquei a frase de Paulo de Tarso. E agora vem a calhar aquilo que ele disse lá atrás. Quem somos nós nesse plano terreno? Tudo aquilo que eu falei aos senhores até agora. Nós somos os arquitetos e construtores de nós mesmos, seguindo uma única cartilha que Jesus nos deixou. Se todos nós entendermos um pouquinho que seja, nós conseguiremos atingir o nosso objetivo dessa passagem. E
quem sabe não temos que voltar mais vezes, né? Eu acho que eu vou voltar bastante ainda, porque quando eu comecei a aprender tudo que eu estou falando para vocês, eu já tinha cometido muitas coisas, mas tenho feito o melhor que eu posso, para tentar minimizar aquilo que eu já fiz, porque o que eu já fiz está feito. Não adianta eu querer voltar atrás e falar, se eu soubesse, não teria, mas já fiz. Então, a cada dia que aprendemos um pouquinho, façamos o exercício de multiplicar, que é o melhor que a gente pode fazer e é a única coisa que se pode fazer. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec mostra que o espírito, antes de reencarnar, ele escolhe as provas que ele vem fazer no nosso plano. Louco isso, né? Aí você vê aquele irmão que está sofrendo e fala, será que ele escolheu sofrer, né? É difícil a gente conseguir falar isso. Não há hipocrisia aqui de querer falar, vamos aceitar de bom grado. Mentira! Nós somos matéria. Por isso que nós precisamos estudar e estudar a cada dia mais e compreender. Nós não estamos aqui por acaso. Eu vou aproveitar o trecho da palestra e citar para vocês o que eu falei no começo. Eu perdi um cunhado essa semana, uma pessoa de um coração ímpar. Ele viveu 50 anos lutando com uma esclerose múltipla. 50 anos. Os primeiros médicos há 50 anos diziam assim, você vai para uma cadeira de roda o ano que vem, no máximo em 2 anos. Ele teve o desencarne dele na quinta-feira passada, acho que quarta-feira passada. E ele desencarnou andando, com certa dificuldade agora, depois de 71 anos de idade, mas ele desencarnou andando. Ele 50 anos lutou, trabalhando, dirigindo, sustentando a família, procurando dar o melhor que ele tinha. E agora, depois de tudo, quando ele já estava assim acalmando, ele descobriu uma outra doença. Em janeiro, e aí, rápido, Jesus, na benevolência maior, o levou. Sem um sofrimento maior do que os 50 que ele passou. Então, ali eu tive a prova mais do que maior, mais do que real, de que Jesus é benevolente. Não deixou ele sofrer, não deixou a família ver ele sofrer, não deixou ver ele definhar. Eu não sei quanto ele fez na outra vida para escolher voltar com essa prova. Mas eu sei que enquanto ele viveu conosco aqui, ele foi uma pessoa do bem. Ele lutou para fazer o melhor para todos, da forma que ele buscou, conseguiu, enfim. Então, por que eu estou citando isso? Porque muitos dizem assim, nossa, sofreu, né? Então ele tinha muito que pagar. Não sei se ele tinha que pagar. Essa é uma cultura que nós aprendemos com o que lemos, acreditamos naquilo que seguimos, mas que cada um tem a sua, né? Cada um tem. Uns fazem assim, isso é graça de Deus, não é castigo, né? Nossa, ele estava tão bem, de repente, graça de Deus, chegou o momento dele. E é isso que nós acreditamos. Não adianta eu entrar numa casa espírita e não acreditar que a nossa vida continua. Se eu não acreditar na reencarnação, faço o que aqui? Sigo outra religião, vou para outro lado. Então, quando estamos aqui, nós temos que crer que nossa vida, ela é contínua, espiritualmente contínua. Obviamente que não lembramos, mas alguns de nós aqui, quantas vezes já retornaram, né? Os nossos irmãos que estão aqui devem estar escutando eu falar, falando para mim, fala menos, fica mais quieto um pouquinho, mas tudo bem, eu vou falar, enquanto eles permitirem, né? Daqui a boca ficar seca, o Chico deixou uma aguinha aqui, mas eu já estou encerrando.
É que como tem um amigo meu que diz que não pode dar uma gilete que eu me equilibro, nós só podemos pensar, continuando, que a vida não é acaso. Tá certo? Coloquem na cabeça de vocês, a vida não é acaso. A vida, ela é um planejamento. Ela é um planejamento de crescimento, de evolução, e que cada atitude nossa constrói, transforma e direciona o nosso espírito para algo melhor. Ou para nós mesmos, para quem está ao nosso redor. Nesse livro, O Pão Nosso, tem um pedaço do título que diz que o trabalho digno é uma oportunidade santa. E o Evangelho, né, o Evangelho não, desculpe, o Livro dos Espíritos, na questão 674 ele diz que o trabalho é a lei da natureza. Portanto, trabalhar não é castigo. Portanto, trabalhar não é sofrimento. Trabalhar é o necessário para que a gente consiga evoluir e ajudar o outro a evoluir. Seja no nosso lar, seja aquele que trabalha em casa, seja na nossa profissão, seja nas pequenas tarefas que cada um faz. Seja pendurar um quadro na antessala, seja furar uma parede, não importa. Seja podar as rosas do jardim, cada pedacinho é um gesto de benevolência. Cada detalhe que a gente toca, um amarrilho que a gente faz, conduzir o outro até a porta carregando um guarda-chuva, não importa. Todo trabalho é digno e nenhum trabalho é castigo. É parte da nossa evolução. E aí, para finalizar, seguindo o que efetivamente o título nos traz: a atitude perante Jesus. Atitude perante Jesus. Emmanuel nos coloca que o que nos define como pessoas benevolentes ou não são as nossas atitudes perante Jesus. Então é aquilo que eu disse lá no começo. Não adianta tirar uma nota de 10 e depois ficar se gabando de que deu 10 para o coitado que estava precisando. É melhor não dar os 10. É melhor dar um abraço nele e ouvir um pouquinho da sua história. Às vezes é muito mais gratificante e muito mais rendoso para ele. Eu não quero ser repetitivo, mas nessa mesma frase diz o seguinte: olha, não importa o que pareçamos ser, importa o que verdadeiramente nós somos por dentro, o que eu falei lá no começo. E é esse o ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, se pudermos resumir aqui tudo em uma só ideia daquilo que foi colocado, lembremos que nós estamos aqui para evoluir, e o trabalho é um dos principais caminhos dessa evolução. Que possamos no nosso dia a dia agir com mais intenção de servir ao próximo, de abraçá-lo com o coração e com a alma pura, sem questionamento, sem dúvida e sem repreensão de pensamento daquilo que ele está ou não fazendo. Agir com a maior intenção possível e isento de qualquer reprovação. Servir com mais amor, viver com mais consciência. E, acima de tudo, fazer tudo como se fosse Jesus. Porque, no fundo, se quisermos viver diante dos ensinamentos dele, temos que nos colocar na mesma posição que ele se colocou para nos ensinar. Que Jesus Cristo nos abençoe e nos conduza a todos com muita paz. Muito obrigado.
Então vamos elevar os pensamentos até Jesus, agradecendo ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui congregados a tantos outros irmãos em busca de um lenitivo, em busca de um carinho, e que esse amor que recebemos aqui, Senhor, possa nos unir cada vez mais, fazer-nos prosseguir, respeitando, amando o nosso próximo. Obrigado, Jesus. Que assim seja.